Oi galera, eu disse que voltava e voltei. Estamos de volta. Dessa vez agora vamos falar dos fenícios. Os fenícios, primeiro vamos para a geografia. Os fenícios, hoje a Fenícia seria o Líbano, o famoso país Líbano, de comerciantes que, por exemplo, a rua 25 de Março, famosa em São Paulo por comércio, a grande maioria das lojas hoje em dia está na mão de chineses, mas na década de 70, 80, 90, década de 2000, essas lojas eram a maioria de libaneses, que hoje é o Líbano, ontem foi a Fenícia. Vamos falar então sobre esse povo. A Fenícia, as terras fenícias, deu azar. Eles deram azar porque num tempo em que toda a civilização se desenvolveu às margens de rios, os fenícios, por seu turno, viviam numa terra entre o mar e a montanha. Essa era a terra da Fenícia. Aqui é o mar, terras, montanhas. E então, tiveram que se desenvolver de alguma forma. O que a montanha dava à Fenícia? Cedro, aquela madeira maravilhosa, cedro, cobre, muito cobre, e âmbar. Âmbar é aquela resina fóssil, tá certo? Era isso que a Fenícia produzia. E com isso, os fenícios cresceram. Da montanha eles tiravam isso. E do mar? O que fazer com o mar? Virados para o mar, tiveram que se desenvolver maritimamente. Eram pescadores por natureza e começaram a construir navios. Grandes construtores de navios. Resultado disso, viraram os maiores comerciantes da antiguidade. Esses navios faziam com que os fenícios cruzassem todo o mar Mediterrâneo, chegando inclusive ao Atlântico, ao Oceano Atlântico, chegando às Ilhas Britânicas. Existem suspeitas, lendas, etc., que os fenícios chegaram à América. Não se tem comprovação, mas existem grandes suspeitas históricas sobre isso. Então, para vocês verem como eram grandes navegadores. Os fenícios conseguiram um feito que ninguém conseguia na época. A navegação noturna, baseada nas estrelas. Espetáculo, né? Esses são os fenícios que a gente vai conversar na nossa aula de hoje, na videoaula 2. Tá certo? Então, os fenícios, a priori, estavam protegidos, porque apesar de ser uma região também de passagem, como a região da Palestina, os fenícios tinham uma montanha, como uma muralha aqui atrás, que impedia outros povos de atacá-los. Nós não podemos aqui falar, por exemplo, que a Fenícia era um reino. Não. Preste atenção. Jamais a Fenícia foi um reino. A Fenícia era uma região composta por cidades-estados. Cada cidade daquela tinha seu rei próprio, se autogovernava. Daí o nome cidade-estado. Cidade-estado. Tá certo? Essas cidades-estados, as mais importantes, eu vou citar algumas aqui: Ugarite, Biblos, Sidom e Tiro. Essas quatro são de grande importância. Ugarite, Biblos, Sidom e Tiro. Gente, eu falei aqui Biblos. Lembraram de alguma coisa? Bíblia sagrada. Biblos, por exemplo, eu vou dar um exemplo de como era feito o comércio. Eles eram tão bons comerciantes que na cidade de Biblos, por exemplo, era a cidade que mais comercializava papiros do Egito. Um papel hoje.
que a gente chama de papel. Na época não existia papel, então era papiro. O Biblos comercializava papiro. E papiro vai pelo Mediterrâneo, papiro vem, mas Biblos não produzia um. A produção de papiro de Biblos era toda egípcia. Eles pegavam no Egito e revendiam por todo o Mediterrâneo. E aí, o que é que tem a ver Biblos com papiro, professor? O que é que tem a ver isso? É simples, galera. À época, a língua mais falada da região toda era o grego. E em grego, papel é biblos. Em grego, biblos quer dizer papel. Ou seja, eles comercializavam biblos. A cidade ficou conhecida no mundo todo por vender papel. Lá vende Bíblo. E aí o nome do papiro passa a ser Bíblo, em grego. E ficou Bíblo. Tanto é que o nome é papel sagrado, livro sagrado, Bíblia sagrada. Tá certo? Esse é o ajuntamento para vocês guardarem na memória na hora de fazer um Enem. Beleza? Voltando a falar sobre as cidades-estados fenícias, cada cidade-estado tinha seu rei. Ah, professor, e como era essa forma de governar? Como era a Fenícia? Simples. A Fenícia tinha um conselho de anciãos, todos comerciantes grandes, poderosos, que escolhiam dentro desse grupo, cada cidade escolhia dentro desse grupo um maior comerciante de todos, que se tornava rei. E o comércio desse cara veio de onde? Foi feito por onde? Pelo mar. Daí o nome da forma de governo da Fenícia, daí o nome da forma de governo da Fenícia ser chamada de talassocracia. Talassocracia, do grego, talassos. O que é talassos? Homens do mar, pessoas que vêm do mar. E crátia, governo de poder, ou seja, poder dos homens do mar, governo dos homens do mar. É esse o nome da forma de governo da Fenícia, das cidades-estados fenícias. Talassocracia, ok? Em relação, cresceram muito, foram extremamente ricos, poderosos fenícios, andaram por todos os lugares do Mediterrâneo, formavam colônias. Como eram essas colônias? Por exemplo, eu vou dar exemplo da mais famosa, Cartago. Era uma cidade do norte da África, colônia da Fenícia. Cartago ficava no norte da África porque era um ponto estratégico. Vocês nas imagens, durante as imagens que passar ao final da videoaula, vocês vão observar Cartago, que está lá. No norte da África, fica exatamente num ponto, um porto, que liga a Itália, liga a Península Ibérica, a atual Espanha e Portugal, liga a saída pelo Estreito de Gibraltar, que dava saída para o Atlântico. Então Cartago era fundamental. Muitas outras colônias existiram, como Alicante, na Espanha, atualmente, cidade conhecida, tá? Como Cagliari, que hoje é a capital da Sicília, da ilha da Sicília, aquela ilha da botinha da Itália, na ponta da bota. A capital é Cagliari. Aquilo já foi uma colônia fenícia. Então vocês veem como os fenícios, de uma forma comercial, dominaram o mundo. De forma comercial. Ah, mas os fenícios não produziam nada e vendiam tudo. Ô professor, que caras sabidos, mas piratas também. Os caras foram os maiores piratas da antiguidade. Eles não podiam ver um navio, por exemplo, o povo do Egito saía com seu naviozinho, vou vender os papiros e os trigos, vou levar
vou levar, leva menino do Egito, vai caminhe com esse papiro, vai levar essa carga de papiro e de trigo até Creta. No meio do caminho, se achasse um navio fenício, os povos dos egípcios estavam lascados. Eles atacavam, tomavam toda a carga para revenda e os marinheiros daquele navio eram transformados em escravos. Os fenícios foram os maiores vendedores de escravos da época. Vocês veem como a pirataria era importante também para a Fenícia. Era uma forma de guerrear. A forma de guerrear a Fenícia sempre foi marítima, através da pirataria. Bacana. Entendi tudo, estou retado. E a religião, professor? Como era essa religião na Fenícia? E a cultura fenícia? Olha, vamos falar logo da cultura. A cultura fenícia, ela é formada, eles eram grandes joalheiros, grandes ferreiros, grandes artesãos com joia. Os fenícios eram brilhantes construtores marceneiros, então faziam móveis, tronos, navios, etc. A cultura fenícia também traz para o mundo joias como âmbar. Não é muamba não, é como âmbar. Âmbar é aquela resina fossilizada que desce das árvores e fica aquela coisa grudenta. Aquilo é uma resina, tá? E com o passar de milhares de anos, aquilo se torna uma joia, que é o âmbar. Tá certo? Fenícia era mestra em fabricar joias com âmbar. Muito bem. E a religião? A religião fenícia é interessante porque não tem um Deus único. É politeísta. A Fenícia é politeísta. Agora, cada deus fenício, é interessante que se diga aqui, que a divindade representa algo da natureza. Uma tempestade, um relâmpago, um sol, o mar, o vento, a chuva. Então, tudo isso representam as divindades fenícias. Agora, tinha um Deus maior, adorado em todas as cidades. Esse Deus chamava-se Baal. B-A-A-L. Baal. E Baal é interessante a religião fenícia, porque Baal tinha significados diferentes em cada cidade-estado. É engraçado a gente observar isso, que normalmente um Deus é um só. Se você crê, por exemplo, no Egito, vamos para o Egito, Osíris é um só em todo o Egito, Ísis é uma só em todo o Egito, Horus é um só, Sobek é um só, Anubis é um só. Na Fenícia não. Baal se transformava de acordo com o lugar que estivesse. Por exemplo, Baal podia ser a tempestade em Ugarite. Estou dando um exemplo, tá? Baal podia ser a tempestade em Ugarite. E podia ser o sol em Biblos. Mas Baal podia ser a fertilidade em Tiro. Ou seja, ele se travestia de várias formas da natureza, mas era Baal. Então Baal é o maior e principal rei, deus dos fenícios. Tá bom? Então, os fenícios, os caras eram tão brilhantes, tão grandiosos comerciantes que, ora, vocês já se imaginaram tentando fazer comércio com pessoas que você não entenda a língua e nem saiba os números deles? É difícil, não é? O que é que os fenícios fizeram? Para comercializar pelo mundo todo, eles criam o primeiro alfabeto fonético da história da humanidade. Esse alfabeto que a gente fala hoje, você vê que a gente fala um alfabeto fonético. O que é fonema? Letra, som, som, som. Avião. A, letra A. Vi, V, I, I. Ou seja, nós temos uma letra para cada som emitido.
Foram os fenícios que criaram isso, porque se torna mais fácil o entendimento. Eles criam o alfabeto fonético. Lembram-se que o Egito era... Bora? O hieróglifo, muito bem, que são caracteres, figuras, caracteres, a linguagem, a escrita egípcia. Você vai para a Mesopotâmia, nós temos a escrita cuneiforme, que é cunhada em pequenos pedaços, né? Lembram disso? E aí nós chegamos na Fenícia e encontramos o alfabeto fonético, o som. O som determina o que é que você está dizendo. Isso é maravilhoso. Deu ao mundo até hoje. Observem aqui o alfabeto fonético. No módulo dos senhores aí, na página 517, tem eles. Dê uma olhada. Você vai encontrar alguma semelhança com algumas letras nossas. Até hoje. Foram os fenícios que criaram isso. Bom, gente, é papo rápido, é papo reto. Fenícia, que caiu no Enem, vocês estão por dentro. Basicamente isso, só recapitulando rapidamente. Fenícia, cidades-estados, não era um reino único. Cada cidade-estado tinha seu próprio Deus. O rei de cada cidade-estado era o homem mais rico, o comerciante mais rico, portanto era talassocracia, o modelo de governo, modo de governo, talassocracia, tá? Talassocracia, talassos, homens do mar, cracia, governo, tá bom? Os fenícios dominaram o comércio pelo mundo todo, inclusive construindo e criando colônias, exemplo que eu dei aqui, Cartago, no norte da África, colônia fenícia, e, por fim, esses fenícios foram grandes piratas também, e criaram o alfabeto fonético, ok? Rapidinho, não doeu nada, um beijo grande e até a próxima segunda, se Deus quiser. Tchau.